Bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na live do Secov para tratar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre o projeto de lei 1179, que fala sobre as relações especiais neste momento de Covid-19. Esta é uma live promovida pelo Secov, o Sindicato da Habitação, que representa os condomínios e as imobiliárias, e nós estamos aqui sempre buscando maiores informações e garantindo a todos que tenham conhecimento de todas essas circunstâncias que surgem nesses dias a dias. Eu digo a todos que a transmissão seria também pelo Facebook, mas há pouco nós estávamos fazendo testes e as tratativas serão, as palavras que eu vou falar serão aqui apenas pelo Instagram. No Facebook deu um problema com questão de técnico lá, que estão tentando resolver. Qualquer coisa a gente passa também, transmitir junto ao Facebook, mas por enquanto nós vamos iniciar a transmissão aqui pelo Facebook. Pelo Instagram. Desejo a todos um bom dia, já vi que amanhã estava muito bonita, não é? Temos aí um clima muito agradável. Então vamos falar um pouquinho sobre esse projeto de lei 1179. O que é esse tal projeto 1179 que todo mundo fala, né? É um projeto de lei, inicialmente, que ele dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas. O que significa isso? Nesse momento que nós estamos vivendo com a pandemia, com a Covid-19, medidas de restrições, essas questões todas aí, o Poder Legislativo entendeu por bem ter um regime transitório, um regime emergencial para esse período. Então foi criado, pensando nas situações que mais são afetadas por isso, não é? Foi criado esse sistema, tá? Deixa eu arrumar aqui. Vamos seguindo. Todos me escutam bem, acredito, a imagem está boa, então acho que podemos seguir. Então nós vamos falar sobre o projeto 1179, já são 10h05, já temos aí pessoas entrando no grupo, sejam todos bem-vindos. Então vamos falar um pouco sobre esse regime. Esse projeto de lei ele teve início no Senado Federal, é importante que a gente tenha essa percepção, porque começando no Senado Federal, esse projeto quando foi aprovado no Senado ele passa para a Câmara dos Deputados. Ali a Mislene já avisou que está tudo certo com o som, ok, não é? Obrigado. E aí o que acontece? Esse projeto ele inicia no Senado, é aprovado no Senado e vai para a Câmara dos Deputados. Ficou tramitando na Câmara dos Deputados muito rapidamente, nesse período as sessões estão acontecendo de forma virtual, nós vamos falar disso também um pouquinho. E aí o que acontece? Esse projeto foi para a Câmara, na Câmara ele sofreu algumas alterações em outros aspectos, permanecendo aquilo que refere ao que nós vamos falar. O que os condomínios podem esperar desse projeto e o que ele vai surgir para a gente nesse momento. Tá? Aí o que aconteceu? Esse projeto foi para a Câmara, foi aprovado na Câmara com algumas modificações e voltou para o Senado. A casa que iniciou o projeto, isso acontece em todas, a casa que inicia o projeto, ela que dá a palavra final, ou seja, aprovou no Senado, aprovou com modificações na Câmara, então ele volta para o Senado ver essas modificações e ele vai dar a palavra final. Ou seja, isso ainda vai tramitar agora, acredito que de forma muito rápida no Senado, certo? Para depois poder seguir, então, para sanção eventualmente, né? Deixa eu pegar aqui uma coisa muito importante, eu estou aqui com a tela aberta. É importante lembrar que o que trouxe essa questão, este projeto de lei, ele é baseado em fatos que aconteceram em outros países, em outros momentos, em que se criou um regime diferenciado para tratar essas questões naquele momento em que as coisas estavam diferentes. Atualmente nós vivemos um momento diferente, nós estamos enfrentando essa Covid-19, essa pandemia, não é? Com medidas que são de isolamento, de restrições, etc. Tudo isso pede uma abordagem diferente das leis, das atividades das pessoas, da próprio comportamento das pessoas, não é? Então, para preservar as relações jurídicas, proteger as pessoas, etc., ênfase nessa situação de emergência, é criado, então, este projeto de lei. O texto
que foi aprovado, na parte que resume o que nós vamos falar aqui, que é condomínio, ele está ali no artigo 11, não é? Ou seja, o artigo 11, quem quiser acompanhar de onde você está, puder ter acesso, não é? É o artigo 11 do PL 1179. Ele disciplina dos condomínios, certo? Então, recapitulando, a gente viu que é um projeto que veio no Senado, foi para a Câmara deu uma modificadinha em algumas questões, devolveu para o Senado, porque como é o Senado que iniciou, é ele que vai dar a última palavra. E aí segue adiante isso aí, tá? Então, assim, ó, o que é importante a gente ter em vista? Que fala dos condomínios. Que em caráter emergencial, é o que diz exatamente o início do texto, né? Até 30 de outubro, ou seja, se essa lei for aprovada agora, recentemente, ela vai valer até 30 de outubro, esse período, estas questões que esse projeto vai trabalhar. Ou seja, até 30 de outubro, além dos poderes que já estão no Código Civil, no artigo 1348 para os condomínios, ele também vai alcançar ao síndico um poder chamado restritivo, ele de restringir. O que seria esse poder? Diz no inciso 1º, restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação pelo Covid, respeitando o acesso à propriedade privada. Por que foi feito isso? A ideia que se pensou lá no Senado, pelos senadores, por quem propôs a proposta, é que o síndico tenha força e poder para restringir o uso dessas áreas comuns. O que são essas áreas comuns aí? A gente pode citar o salão de festas, academia, áreas coletivas que possam, de alguma forma, causar a aglomeração de pessoas e, com essa aglomeração de pessoas, acabar gerando esse probleminha, ou seja, de acabar gerando a contaminação, a propagação desse vírus, que é o que a gente não quer hoje. Essa questão me parece muito tranquila, ou seja, os síndicos hoje já têm essa disposição para poder, como se diz, para poder restringir esse tipo de situação. Não é à toa que o síndico é o detentor deste poder de gerir o condomínio, de administrar o condomínio. Ele tem que ter essas condições. E uma coisa que não se está observando ainda, mas eu vou bater muito na tecla, é que isto é uma medida emergencial até 30 de outubro. Nós vamos ver que já há muitos comentários aí de que o síndico agora vai poder intervir em tudo. Não é bem assim. Em uma situação normal, como a gente costuma dizer, não haveria essa questão do síndico ter de interferir nessa restrição das áreas comuns. E outra questão que a gente também muito escuta falar é o fato de que isolamento social não é férias. Então, as pessoas às vezes estão com a ideia de que, como eu tenho que ficar isolado, tenho que ficar em casa, eu vou fazer churrasco, eu vou ficar na academia, Não, isolamento social é para ficar em casa, é para ficar respeitando esse momento de resguardo para que a gente não contamine e não seja contaminado. Então, o projeto de lei esse em específico, eu acredito que essa parte do condomínio não terá alterações. Se tiver, vai ser alguma coisa muito pequena, ou seja, vai ser muito pequena essa alteração, se existir, mas ele traz esse poder de restringir a utilização das áreas comuns para reforçar este poder e esta força que o síndico já tem, que é chegar, a maioria das pessoas tem ligado, tem comentado, tem feito questionamentos, no que se refere ao síndico ter vetado o uso de salão de festa, ao síndico não deixa usar academia. É porque são áreas que podem provocar um contágio, alguma outra coisa nesse sentido, ou provocar aglomerações. Isso pode não me incomodar, mas incomoda o próximo. Isso pode não gerar maiores problemas, mas não é o momento de fazer desafios, não é? Então, por isso que o síndico reforçou. Seguindo adiante, a gente vai ver que o inciso 2º deste mesmo artigo 11, o que ele fala aqui? Que o síndico também fica com o poder de restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e o uso dos abrigos de veículos por terceiros, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos. Opa, neste ponto a gente percebe que aqui está um ponto que vai gerar, não vou dizer confusões, mas vai acabar gerando
alguma discussão nesse sentido. Por quê? Deixa eu abrir aqui uma outra questão que eu preciso ver com vocês. Vamos abrir aqui. O que acontece nessa questão da restringir festividades, né? O síndico vai ter, então, esse poder para restringir esse tipo de circunstância, né, de atitude dos condôminos. Restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e o uso de abrigos por veículos por terceiros. Quem são esses terceiros? Pessoas que não têm nenhuma relação para com o condomínio nesse momento. Então, essas pessoas, porventura alguém que deixa o veículo de um familiar ali que não é condômino ou também não está alugado, vai haver essa restrição assim que sair esse projeto de lei. Não é alguém que empresta o local para que uma filha ou filho estacione o veículo porque vai trabalhar próximo do condomínio, alguém que venha largar o veículo quando vai fazer uma viagem, mas não tem relação com o condomínio e são terceiro. Então, o síndico vai poder restringir ou proibir isso. Por quê? Porque isso gera a circulação de pessoas. Outra questão que a gente vê aqui é que o síndico teria o poder também de restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades. Eu uso reuniões e festividades. O que acontece? A gente tem ouvido muito falar na mídia de pessoas que têm feito festas. A gente tem o caso de acho que é influenciadora digital, em que ela fez uma festa neste período e ela já tinha sido contaminada, né, um caso de uma pessoa aí das redes sociais, e ela acabou fazendo essa festa no condomínio dela. Isso gerou para ela perda de contratos. Você imagina que você está em teletrabalho ou isolamento ou alguma circunstância e você decide fazer uma festa no condomínio. Você, além de estar desrespeitando o que é usual hoje, o costume, não é? Você vai estar contribuindo de forma negativa para que possa acontecer um contágio desse vírus. Então o síndico vai ter o poder de restringir ou proibir. Aqui a palavra restringir ou proibir é para entender o ponto de autoridade que ele tem. Que o síndico tem autoridade, daqui a pouco ele percebeu uma festa, ele vai bater na porta. O que está acontecendo? Olha, não é o momento, não pode, pelo projeto, pela lei tal, eu poderia. Lembre-se, isso é apenas um projeto, isso ainda não está valendo. Isso nós estamos discutindo aqui o que nós vamos esperar daqui para frente, o que vai acontecer. Então, até 30 de novembro, digamos que esse projeto fosse aprovado nos próximos dias, não é? Fosse sancionado, digamos assim, virasse lei, ele vai permitir que o síndico possa restringir ou proibir. Me pareceu que aqui as palavras utilizadas quiseram dar realmente o caráter de que ele é alguém que vai ter força para realmente suspender a brincadeira, como se diz, não é? Está acontecendo uma festa, só um pouquinho, não é momento, parou com a festa. A questão toda que tem gerado uma certa controvérsia, vocês já devem ter ouvido falar um pouco, eu percebi alguns grupos que eu tenho contato, é a parte em que, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos, essa questão da parte exclusiva dos condôminos é que tem gerado o maior debate ou discussão. Quer dizer que o síndico vai intervir dentro da minha propriedade privada? Me parece que se a gente pega o contexto que nós estamos vivendo hoje, não é isso. O que está dizendo é que a realização de festas ou reuniões na unidade privativa, o síndico vai poder intervir no sentido de vedar o sentido de proibir que isso aconteça dentro daquela unidade. De que forma ele vai fazer isso? Ele vai ter que aplicar uma multa. Por exemplo, é um dos expedientes que o síndico tem. Aí nós poderíamos ver como isso não está na convenção, poderíamos aplicar uma multa, a gente já conversa isso mais ali na frente. Mas aqui o objetivo é, acontecendo que a gente tem tido notícias aí de reuniões que acontecem, festas, as pessoas realmente, nem todas estão acostumadas com esta questão da Covid-19, do isolamento, não é uma coisa muito fácil de se lidar. Então o que tem? As pessoas acabam, em algum momento, afrouxando, não é? E aí o que acontece? Convidam um amigo, um parente, um familiar, vão se encontrar lá no apartamento, vão fazer uma festa até altas horas da noite, etc. Numa situação normal de vida, nenhum problema. O síndico não vai intervir, não vai fazer nada. Mas neste momento de pandemia, do Covid-19, da emergência propriamente dita,
O síndico vai poder, se perceber que está acontecendo isso, tomar algumas atitudes. Aqui as palavras usadas foram restringir ou proibir. Me parece, é o meu ponto de vista, que o que se enfatizar aqui é o poder que ele tem de interferir nisso. Não acredito que ele vai invadir um apartamento, pegar as pessoas pelo colarinho, que não alguém me perguntou, e botar para fora do apartamento. Não é isso. Não acredito que seja isso. Mas ele vai poder estabelecer para as pessoas que fica restrito ou proibido a utilização dos apartamentos mesmo para festas ou reuniões. Ou seja, isso não é o mais apropriado. E segue o artigo. Como medida provisoriamente necessária para evitar a propagação da Covid. Observe, a situação é excepcional e os poderes conferidos ao síndico também são excepcionais. Ou seja, como medida provisória, preventiva, necessária para evitar a propagação, contágio, a contaminação da Covid-19 e vedado qualquer restrição ao uso exclusivo dos condôminos e pelos possuidores do direito de cada unidade. Olha que interessante, a parte final do artigo diz, fica proibido, ou seja, o síndico não pode restringir o uso exclusivo da unidade, ou seja, eu moro no apartamento, eu vou utilizar ele, eu vou viver nele, ou quem é o possuidor direto de cada unidade, um inquilino, um cessionário, alguém que tem algum poder sobre o imóvel, ele vai poder continuar utilizando. O que a lei está querendo vedar aqui, terminar, que não aconteça, são aglomerações de pessoas em um apartamento para reuniões ou festividades. Eu vou continuar usando meu apartamento, vai vir alguém me visitar algum dia, isso vai acontecer. O que não pode são o acúmulo, o exagero de pessoas na unidade. Aqui também a gente tem que ter esse cuidado de que a realidade de cada condomínio, veja bem, vai disciplinar isso aí. Digamos que eu, Thiago, moro lá no condomínio Instagram. Estou lá no condomínio Instagram, tudo bem, tranquilo, e um de vocês é o síndico. Vocês me conhecem há muito tempo. Geralmente quem vem me visitar é o meu irmão, meus pais, não é? E mais algum amigo vem me visitar. Mas vocês já observaram, eles nunca vêm juntos. Vem sempre um, outra semana vem outro fim de semana vem outro. Sempre vem alguém nesse sentido. Agora, vocês que são síndico e observam que o Thiago está em casa, em teletrabalho, né? E aí, de repente, veio toda essa gente junta. Opa, está acontecendo uma reunião. A gente tem que ter a percepção de saber quando realmente este encontro de pessoas transborda de uma situação normal, corriqueira, que possa acontecer e se torna o caso que está ali na legislação, ou seja, proibir a realização de festividades e reuniões. Então, quando isto vem acontecer, é que a gente tem que ter esse cuidado. Não é? Bebam água, é importante. Não é? Então vamos seguindo aí. A gente já viu que então o síndico, com este projeto de lei, se ele vai passar, ele vai conseguir restringir a utilização das áreas comuns, que é o que os síndicos naturalmente têm feito, e ele vai também interferir nessas questões que envolvam aglomeração de pessoas. Toda vez que houver reuniões e festividades no apartamento de alguém que venha a fugir da prática e da realidade, sim, o síndico vai ter que eventualmente interferir ali. Não tem como ele conseguir, né? Então, deixa eu verificar aqui. Vamos para o outro artigo. O parágrafo único, na verdade, permanecemos ainda no artigo 11, né? O parágrafo único do artigo 11, o que ele está falando? As restrições e proibições contidas neste artigo não se aplicam aos casos de atendimento médico, realização de obras de natureza estrutural ou a realização de benfeitorias necessárias. Ou seja, a utilização ou a entrada de pessoas nessa unidade para atendimento médico ou obras de natureza estrutural ou a realização de benfeitorias necessárias não está vedado. Já poderia alguém sugerir isso. Está entrando lá 3, 4 pedreiros, vão lá fazer uma obra, eu vou proibir porque é uma reunião. Realmente, onde mais de um estiver ali reunido, é aquela situação, né? Mas não é isso. Aqui está dando a entender que se eu tiver que realizar obras, também. Ou seja, a lei está com bastante exceções que devem ser observadas neste momento. Então, o que eu quero dizer para vocês? O síndico tem essa autoridade, tem este poder para chegar em algum momento
e fechar as áreas comuns, fechar academia, salão de festa, não é? Por quê? Porque nós temos medidas legais vigorando nesse momento. Temos os decretos. O decreto atual, o decreto do governo do estado, o número 55.240 de 2020, ele diz que é para evitar a aglomeração de pessoas e o uso desses recintos coletivos enquanto perdurar essa Covid-19, essa pandemia. Isso significa que nós não teremos salão de festa aberto, não teremos academia aberta. Na semana passada, na sexta-feira, nós tivemos uma live. Também falamos com o personal Alan Paz, e ele explicou para a gente as questões da academia, como pode ser feita a contaminação ali, o que tem que ser descontaminado, falou da prática de atividades físicas. Então, assim, nesse momento, esses locais têm que ser fechados. Por quê? Porque os decretos também preveem isso, não de forma expressa. Fecha isso, fecha aquilo. Não, mas ele dá uma amplitude para que esses espaços coletivos no condomínio sejam fechados. O quiosque não é para as pessoas ficarem reunidas no quiosque tomando chimarrão agora, não é? A gente está vivendo um momento diferente, então a gente tem que contribuir para que isso passe logo e possamos voltar à nossa vida normal. Outra questão importante aí é que os decretos das prefeituras municipais dos locais onde se situam os seus condomínios também podem estabelecer. E no início estabeleceram, vários vetaram e determinaram o fechamento de academias de condomínio, playgrounds, sala de jogos, salão de festas. Várias dessas medidas acabaram sendo afrouxadas, mas ainda assim persiste no poder do síndico de fechar essas áreas para evitar o contágio. Como nós falamos anteriormente, ficar em isolamento não significa estar de férias, não significa festividades a todo momento. Significa que você tem que manter o resguardo, o isolamento, para que não haja contaminação e você também não venha se contaminar. Então, a gente tem que ajudar. Ou seja, o Código Penal, como vocês já devem ter ouvido falar em alguma vez, prevê a situação de pena para aqueles que descumprirem esse tipo de norma, né? O artigo 268 do Código Penal prevê pena de prisão, ali, se eu não me engano, é 3 meses a 1 ano, para aqueles que desrespeitarem medidas de controle sanitário ou propagação de doenças. Aqui nós temos um exemplo. Então, digamos que um síndico venha em algum momento ter de intervir em algum apartamento porque está acontecendo uma festa ou algo do tipo, o que vai acontecer? Esse síndico pode ter algumas atitudes. Advertir, bater na porta e conversar com as pessoas, pode chamar a polícia. Aqui em Porto Alegre, acho que os moradores daqui da volta já devem ter visto no noticiário que a Brigada Militar tem a chamada Patrulha do Silêncio, que eles chamam, né? A Patrulha do Silêncio, Patrulha do Sossego, que a brigada vai e está vendo que está acontecendo uma festa, alguma coisa, eles esperam, entram, batem na porta, advertem a pessoa e se a questão prosseguir ou houver desrespeito, as pessoas vão responder judicialmente por isso. Então, o que é importante? O síndico tem essas ferramentas. E agora, com esse projeto de lei, ele sendo aprovado, ele vai ter mais força para impor essas medidas dentro do condomínio. Isso é bom? Isso é ruim? Vai depender de quem quiser respeitar ou desrespeitar, me parece isso. Mas se o síndico abusar? Bom, se o síndico vier abusar de poderes, a gente então tem que chamar o conselho do condomínio, tem que chamar o síndico para conversar, ou até alguma medida judicial futura que possa se ingressar. Mas, naturalmente, o que eu tenho percebido com os síndicos que eu converso é o fato de que eles têm sentido dificuldades em fazer com que os condôminos respeitem essas medidas editadas pelo governador, pelos prefeitos, que é o uso de máscara, mesmo nas áreas comuns. Sair de um apartamento, eu já boto a máscara e já estou saindo. Por quê? Porque o corredor não é uma área livre, desbacterializada ou sem vírus. Isso pode acontecer o contágio. Elevador, já estou com a máscara, já estou protegido, não é? Ando com o meu frasquinho de álcool em gel, se compra frascos menores para eventualmente isso, não é? E você tem que ter essas medidas. Aqui, nesse projeto, eu não vejo, como eu vi alguns comentários na internet, que há uma arbitrariedade do síndico que tirou o meu direito de propriedade. Muito pelo contrário, ele está prevendo o bem-estar da coletividade. Ou seja, imagine que você tem um vizinho que começa a fazer uma festa, um entra e sai de gente, algazarra, e quem vai para uma festa não vai usar máscara.
isso daqui a pouco pode estar propagando a contaminação de vírus. A gente não sabe. Você tem, às vezes, uma pessoa idosa residindo com você, um vizinho que é idoso. A gente tem que cuidar porque são pessoas do grupo de risco. Então, assim, me parece que, no fundo, não é o que estão pintando aí. O síndico agora vai poder entrar. Veja bem que o artigo diz restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades como medida provisoriamente necessária para evitar a propagação da Covid. É nesse período, é até 30 de outubro. Então, assim, se nesse período alguém, eu vou querer fazer a minha festa porque eu não acredito nessa Covid. Não dá, não é o momento. Nós estamos vivendo um momento de exceção. A realidade bate a porta e às vezes a notícia não é boa. Então a gente tem que respeitar isso. Então me pareceu aqui que a visão que se deu aqui é dar um pouco mais de força para o síndico poder fazer com que dentro do condomínio sejam cumpridas essas normas. E como eu disse, síndico que exorbitar disso, ultrapassar esses limites, interferir na vida privada, aí sim. Síndico que interferir na vida privada, aí vai ter problema. O síndico bate na porta, eu vi que tu trouxe não sei o quê. Eu vi que tu entrou e saiu 2, 3 vezes. Não, isso é um problema privado dele, se ele entra e sai do apartamento toda hora. Agora, o que não pode é ter a questão realmente da realização de reuniões, que significa aqui aglomeração de pessoas e festividades, tá? Como se diz, isolamento não é férias, tá bom, gente? Parágrafo único ali, como a gente viu, as restrições e proibições contidas nesse artigo não se aplicam em caso de atendimento médico. Aqui o atendimento médico, gente, pode ser desde realmente chamar alguém para atender o pessoal, não é? Uma emergência médica. Pode ser alguém que tem um cuidador ou 2 cuidadores, não é? Às vezes tu tem idosos, tu tem que ter cuidadores. Vai ter essas pessoas indo lá para atender essa pessoa. Então, casos médicos e a realização de obras que poderão ser estruturais ou benfeitorias necessárias. Só para falar, as obras de construção civil não estão proibidas, não é? A maioria já retomou nesse período, não é? E a gente vai seguir adiante falando um pouco mais disso. Outra questão importante aqui, como nós já vimos, esses poderes do síndico, e eu espero ter esclarecido para vocês, mas daqui a pouco mais vamos abrir aí para algumas perguntas, né? Nós vamos passar então agora para o artigo 12. O artigo 12 ele é muito interessante porque ele traz uma questão que muitos síndicos vivem pedindo, que é o quê? Assembleias virtuais. O que diz no artigo 12? Assembleia condominial, inclusive para os fins do artigo 1349 e 1350 do Código Civil. O que são esses artigos? 1349 é destituição de síndico e 1350 eleição de síndico. Do Código Civil, as assembleias mesmo, inclusive essas, e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial. Veja bem, novamente, um período de tempo em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020 por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial. O que significa isso? Como medida de contenção à Covid, e tendo em vista que eu não posso mais ter essas aglomerações, nós vimos que desde o início ali do meados de março já começou o pessoal a não fazer assembleia. Por quê? Porque tu tinha que reunir pessoas com esse surto da Covid-19, o pessoal segurou as assembleias. Medidas, decreto do governo estadual também sugeria isso, medidas dos prefeitos também sugeriam isso, então todo mundo meio que segurou as assembleias. Vendo isso, o Senado propôs esse projeto que diz que poderá haver nesse período, inclusive para as assembleias de destituição de síndico e eleição de síndico, elas acontecerem de uma forma por meios virtuais. Eu não sei se o meio virtual, a palavra virtual nós poderíamos dizer aí, não é? É a mais apropriada, porque na verdade o que nós estamos fazendo aqui, que eu digo eu aqui falando para vocês aí do outro lado da tela me ouvindo, nós estamos usando um meio eletrônico para a gente conversar, para a gente difundir conhecimento, discutir um assunto. Não significa totalmente virtual, porque só em uma situação normal eu estaria lá no auditório do Secov, na Leonardo Truda, e vocês estariam sentados logo à minha frente nas cadeiras, nós poderíamos estar tendo um outro tipo de interação também, tão boa quanto essa. Para vocês verem, a reunião ainda está acontecendo,
nossos encontros ainda acontecem, isso é bom, mas agora de uma forma eletrônica, não é? Diferente, utilizando-se talvez da tecnologia, utilizando sim da tecnologia, né? Podemos dizer virtual, mas mesmo assim que nós estamos falando, está registrado, porque essa live aqui é gravada. Muitos programas que se utilizam para fazer reuniões, eles gravam essa questão, não é? Então, assim, a lei aqui pensou exatamente na circunstância de que eu não posso realizar a assembleia por ter aglomeração, porque eu tenho pessoas com grupo de risco, e que ela poderia acontecer por meios virtuais. É importante lembrar que as medidas restritivas dos decretos, tanto do governo do estado, das prefeituras, têm começado a flexibilizar. Acredito que não demora muito, essas reuniões vão voltar a acontecer de forma presencial, certo? Desde que obedecido aqueles cuidados, todos com máscara, local aberto e ventilado, distanciamento respeitado, não compartilhamento de canetas ou equipamentos, outras questões, álcool em gel, muito álcool em gel, mais álcool em gel, não é? A gente brinca sempre nessa parte. Então, o que acontece? A gente tem que perceber nesse momento que a questão ficou difícil da gente se reunir pessoalmente, mas as decisões ainda têm que acontecer. Por isso que dentro do mundo do condomínio vai começar a se permitir esse tipo de assembleia. Mas o que a gente tem que perceber? A lei só disse exatamente isso, ou seja, poderá acontecer por meios virtuais e que a manifestação da vontade da pessoa vai valer. Ou seja, me manifestei dentro daquele meio virtual, eu acho que talvez seria meio eletrônico, alguma coisa assim, não é? Vai acabar valendo. Se não for possível, olha que curioso, se não for possível, eu já volto para o tema da Assembleia Virtual, só o parágrafo primeiro. Se não for possível a realização da Assembleia Condominial na forma prevista do caput, ou seja, de forma virtual, deste artigo, os mandatos do síndico vencidos a partir de 20 de março ficarão prorrogados até 30 de outubro. Isso é a prorrogação dos mandatos do síndico. Ou seja, o síndico que, nesse período da Covid-19, a partir de 20 de março, digamos que 21 de março vencia o mandato do Thiago, síndico do condomínio Instagram, e vocês são os condôminos. O que acontece? Meu mandato estaria prorrogado até o dia 30 de outubro. Naturalmente, por quê? Porque não se poderia realizar a assembleia nesse período. Mas assim, no caso de não for possível a realização da assembleia, tá? Então, nós vimos que a lei diz, inclusive para a eleição de síndico, em caráter emergencial, fica previsto a assembleia virtual, mas se não for possível a realização dessa assembleia virtual, ou seja, já está dando a entender que a gente não vai poder se reunir presencialmente, a assembleia condominial fica o mandato do síndico que venceram a partir de 20 de março, prorrogados a 30 de outubro. Tá? Então, caso alguém já pergunte, mas eu não fiz assembleia, o que acontece com o mandato? Esse projeto de lei, se aprovado, já estaria prorrogando o mandato do síndico. A gente tem que ver que ele é um projeto de lei que ele visa regular as situações neste momento único exclusivo, certo? Ele vai valer para esse momento. Aqui eu já vi que alguém... Bison? Juliana perguntou aqui que tipo de manifestação de vontade. Bom, aí nós vamos entrar para dentro de uma assembleia. Eu já vou explicar a manifestação da vontade. O que acontece? A assembleia de condomínio, ela naturalmente tem que acontecer onde haja um ambiente de discussão e debate entre as pessoas. Os requisitos previstos na lei, convocação de todos, não é? Isso não vai mudar. Ou seja, todos têm que ser convocados. Então, esse requisito não muda. É importante que a gente diga que a assembleia de condomínio é onde a gente vai manifestar a nossa vontade, vai poder ter o debate, o diálogo amplo e aberto, franqueado a todos, para poder se manifestar sobre aquelas circunstâncias. Então, o que se tem mais garantido numa assembleia? Que aquele em dia, claro, em dia com as contribuições, poderá votar, ser votado e participar. Certo? Isso continua valendo nesse ambiente. Todas essas regrinhas aqui do nosso mundo físico continuarão valendo, mesmo para as que... Opa, eu mexi aqui do lado da câmera, só um pouquinho. Deu. Continuarão valendo mesmo para aquelas circunstâncias que, porventura, nós vamos utilizar do meio virtual. Então, eu tenho que ter convocação, eu tenho que ter marcação de horário, pauta,
tudo ok, certo? Tudo isso vai acontecer de forma naturalmente. Tá? Só que o meio que a gente vai realizar a assembleia é diferente. Não é presente, é virtual. O que acontece? Adequadamente, a lei estaria... As primeiras previsões de ter essa assembleia virtual estão aqui nesse projeto de lei. Eu acredito que ele vai ser um bom... um balão de ensaio, digamos assim, não é? Para que a gente veja como as coisas vão se comportar nesse período. Como é que poderia acontecer essa reunião? Poderia se acontecer através de meios em que a gente tenha, tenha uma interação. Existem programas e aplicativos que permitem a reunião das pessoas, seja pelo celular ou pelo computador. E onde é que reside a grande questão que o pessoal chama de calcanhar de Aquiles? E aqueles que não são ligados à tecnologia, esses vão ter problema. Olha, acredito que sim. Em algum momento, essa circunstância que nós estamos vivendo está obrigando as pessoas a mudar a sua rotina. E naturalmente as pessoas que não querem ter um WhatsApp que seja, vão ter que acabar migrando para alguma tecnologia desse sentido. Pode ser que alguém não queira, é opção dela. Mas o que tem que acontecer de alguma forma? Alguma decisão no condomínio que referende isso. Eu entendo que esse artigo de lei diz que nesse caráter emergencial pode acontecer meios virtuais. O que seria as recomendações? Que se síndico e conselho ou pessoas que sejam ligadas ao condomínio e que tenham conhecimento de tecnologias possam de alguma forma trocar uma ideia de quais programas e a forma que poderia acontecer essa reunião. Por quê? Porque ela tem que prever a possibilidade da participação de todos. Aqui, quando diz o meio virtual, ou seja, está dando a entender que eu vou poder utilizar esses meios eletrônicos para poder me manifestar. Por exemplo, existe um programa chamado Zoom, programa Zoom, Z-O-O-M, que é chamada uma reunião virtual, muito utilizado pelas pessoas nesse momento, não é para fazer reuniões virtuais. O que acontece? Esse programa permite que essa assembleia, que essa reunião seja gravada, ela vai com um código, só as pessoas que recebem entram, participam, e ali podem falar, podem compartilhar a tela, ou seja, há sim a forma de virtualmente acontecer uma assembleia. Evidente que neste momento, eu como profissional do direito, tenho recomendado que as assembleias aconteçam naquilo que for estritamente necessário para o momento. Porque a gente sabe que não queremos contribuir de forma negativa para que essas reuniões possam depois ser questionadas judicialmente. Você imagina que você faz uma reunião de 50 condôminos, participam 10, porque os outros 40 não conseguiram se conectar, isso vai dar problema, isso vai dar dor de cabeça. Por isso que não é para a gente se atirar. Outra coisa, o pessoal confunde reunião virtual com enquete. Enquete é uma coisa, reunião virtual é outra. Eu fazer uma enquete, vocês gostariam de botar um banco de praça lá na frente do prédio? Vocês gostariam de retirar, então, o vaso de flor que está lá perto da entrada da garagem? Isso é uma enquete. Isso não é reunião virtual. Eu já vi situações, não, reunião virtual, vou lá, boto minha posição e saio correndo. Não, não é isso. A assembleia é sentar e discutir. Por que se senta e se discute os assuntos em condomínio? Porque eles podem, aquelas decisões, de alguma forma, interferir na vida de todo mundo. Pode interferir na minha. Daqui a pouco as pessoas decidem tirar um vaso ou colocar um vaso de flor em algum local. E eu não estou na reunião, eu não participei. Quando eu vou manobrar o veículo na garagem, eu vou acabar atingindo aquele vaso. Se eu estivesse na reunião e pudesse manifestar, eu diria, olha, onde vocês vão colocar é onde eu manobro o meu veículo. Aquilo ali é a área de manobra. Às vezes as pessoas têm a intenção de fazer alguma coisa boa, mas acabam prejudicando os outros, tá bom? Então a gente tem que ter essa consciência de que a assembleia é o local em que eu vou presente, vejo, escuto e falo. É a assembleia, é o momento que a gente pode... Eu posso entrar, ficar quieto, mas eu tenho que estar lá presente para ouvir, porque aquela decisão vai depois me obrigar a segui-la, a respeitá-la, etc. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. É ruim a assembleia virtual? De forma nenhuma. Não desrecomendo, não é? Acho que cada condomínio sabe a sua realidade, sabe as suas circunstâncias e deve respeitar exatamente isso.
Nós não podemos pensar que agora mudou tudo para o mundo virtual. Não. Em algum momento isso vai reduzir esse contágio do Covid. Nós vamos poder se reunir, mesmo que seja, como eu falo hoje, se tiver que se reunir na emergência, máscara, não é? Álcool em gel, mais álcool em gel, né? E aí, ambiente arejado, todo aquele distanciamento, não compartilhar caneta, não compartilhar o celular. Tudo isso é muito importante. No ambiente virtual, isso não é necessário. Eu estou aqui, vocês estão aí. Digamos que estivéssemos fazendo isso aqui, uma assembleia nesse programa que eu citei para vocês. E não existe só esse que eu citei, existe ainda do Google, tem uma ferramenta também, a Microsoft Internet tem também uma ferramenta. O que a gente tem que ver? Vamos conseguir com que todos tenham acesso a essa ferramenta? Aqui é que fica, eu acho, no meu ponto de vista, a maior questão a ser respeitada, né? Vamos conseguir, então, que todos participem ou não? Daqui a pouco eu tenho uma senhora lá que ela vive bem, etc., né? Mas ela não tem acesso a esses mecanismos, não tem nem internet. E não é nenhum erro, porque é a opção dela. Ou até uma pessoa jovem que quer ter uma vida diferente, ele não vai ter internet, né? Aqui, ó, eu já vou entrar numa pergunta que alguém me faz aqui, que eu já estava entrando nesse caminho. Como formalizar a ata de assembleia, por exemplo, se for feito... Bom, o que acontece? A forma como a gente está se comunicando numa assembleia, para quem não conhece esse programa Zoom, ele aparece as telas ali das pessoas, as pessoas vão falando, muda a tela principal quando a gente vê a pessoa que está falando. Igual vai ter alguém ali registrando a ata. A assembleia vai acontecer de forma normal, como se estivéssemos presentes, só que nós vamos estar se vendo somente por uma telinha, por uma tela pequena e, de preferência, cada um respeitando a hora do outro falar, porque se todo mundo falar junto, não dá, não é? Então, assim, vai ter o momento de dar a palavra, tirar a palavra, vai ser parecido, só que vai ser por meio virtual, por meio eletrônico, não é? Por um meio telemático, não é? Em que a gente vai poder conversar. O que tem que ter realmente é isso, é o condomínio, em algum momento, escolher um programa, uma ferramenta virtual eletrônica que possa alcançar a todos a oportunidade de participar, certo? O que pode acontecer é daqui a pouco se elege, vamos trabalhar com a hipótese, se elegeu a hipótese de utilizar e-mail. Cara, é o mais básico, eu acho, né? E-mail. As pessoas vão ali botar, eu sou o síndico, eu vou dizer, a reunião se trata de renovação de mandato. É complicado por e-mail, mas daqui a pouco é referente, olha, temos que aprovar o orçamento para a obra da coluna d'água que terá que acontecer mesmo com a Covid. Isso daqui a pouco circula o e-mail por todos vão se manifestar dentro desse e-mail. Seria uma prova de que houve, exatamente, não nos moldes que a gente está imaginando, ou seja, uma reunião do tipo assembleia, onde todos vão poder se manifestar. Então, o que acontece nesse momento? A gente tem que buscar realmente as ferramentas que vão garantir o melhor uso a todos, né? Bom, aqui alguém pergunta, o Elias, mesmo virtual eletrônica, deverá haver a escolha de presidente e secretário? Sim, sim. A forma da Assembleia permanece a mesma. Convocação, data marcada, pauta específica, tem que se eleger um presidente, tem que se ter um secretário. Daqui a pouco pode acumular tudo numa única pessoa, porque é diferente, não é? Mas eu já vi situações em que eu presenciei que teve. Numa telinha estava o secretário, na outra tela estava o presidente, síndico, todo mundo ali, não é? Aparecendo e conversando e dialogando. Não é? Isso é possível? Claro que é possível, é plenamente. Alguém vai querer dizer, precisaria ter assinatura eletrônica, assinatura digital? Veja bem, tudo aquilo que nós estamos tratando ali naquelas telas, digamos que definimos o programa. Todos foram convocados, fizemos um teste um dia antes, todo mundo viu como funciona. Isso é importante, o teste, a prova de fogo, vamos ver como é que funciona. E aí todo mundo conseguiu entrar, etc. É como o Congresso está funcionando hoje. Os deputados entram ao vivo e dizem, oi, deputado Thiago, digo que o projeto sim, projeto não, e sai. Vem outro deputado e entra ali, deputada tal, deputada fala isso, fala aquilo, deu. Entram outros senadores, ou seja, eles também estão assim, em algum momento, mas todos estão assistindo
em tese, todos aqueles debates que estão acontecendo ali, não é? Alguém pergunta aqui também, a Dona Vera está aqui, outra ferramenta de reuniões virtuais, o Google Meet. Sim, o Google Meet é uma ferramenta virtual que pode ser utilizada. Existe, como eu disse lá no início, ferramentas, mas vocês têm que fazer os testes para ver se realmente isso vai acontecer. Outra pergunta aqui, o secretário lavrará a ata, mas ninguém assinará? Não, esse documento, depois de lavrado, eu vou poder alcançar ali, ao síndico vai assinar, ou o presidente, né? Geralmente o presidente e o secretário vão assinar, eles vão debater a ata e vão assinar. E depois se envia normal. O que está acontecendo? O que não tem mais, o que não tem nesse momento, é a presença das pessoas no mesmo recinto. Isso é que não acontece. Mas a ata vai ser lavrada e depois vai ser assinada. Claro, com os cuidados. Eu vou usar a minha caneta, etc. Eu vou limpar bem as minhas mãos depois de pegar naquele papel. Claro, eu tenho que ter todos os requisitos. Isso vai acontecer normal. Não imagina que é virtual, vai ficar sempre gravado. Não, alguém vai transcrever. Vocês já ouviram falar na ata notarial? Muitos já devem ter ouvido falar. A ata notarial é aquela feita pelo tabelião. Eu vou lá, eu podia levar um vídeo desses, jogar lá e o tabelião iria descrever. O vídeo começou às 10h05 com o Dr. Thiago Strasburger convidando a todos a participar da live. Seguiu-se com perguntas e respostas. Ele vai degravar, não é? A mesma coisa vai acontecer, o secretário vai ali. As procurações, alguém perguntou, muito boa pergunta. As procurações vão ter que ser exibidas previamente ou mandadas por e-mail. O que se costuma fazer? Se direciona um e-mail do condomínio, da Assembleia, né? E-mail Assembleia Condomínio, @ qualquer coisa. E aí as pessoas vão encaminhar por ali os documentos ou algumas coisas, né? Daqui a pouco eu sou aquela pessoa, olha a sugestão, eu sou aquela pessoa que não tem internet, mas quando fosse presencialmente eu participava da reunião. Eu já vejo, Rodrigo, eu vi que tu fez uma pergunta ali, e eu vejo que eu não vou participar da reunião. O que eu faço? Bom, para não ter erro, eu posso dizer, o síndico poderia dizer para mim, Thiago, dá uma procuração pro seu Joãozinho, que ele te representa na Assembleia para a gente não ter problemas. Por quê? Porque você estaria lá sendo representado por ele, não é? Também pode, de algumas formas, isso, né? Então, assim, as perguntas são muitas, as incertezas, eu vou dizer assim, são muito maiores do que as certezas. Mas eu tenho que me calçar nas certezas, porque elas vão me conduzir, mesmo que mais lentamente, já que são poucas, ao final dessa trajetória de forma segura. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que pensar que a única coisa que está diferente ali é que a Assembleia agora é feita por uma telinha, uma tela pequena ou a tela do computador. Eu tenho que ter essa percepção. Deixa eu ver aqui se a minha equipe técnica está me chamando. Não, desculpa, eu tenho que às vezes comentar que o pessoal aqui me lembra como é que está acontecendo. Essa live daqui a pouco ela vai acabar caindo, não é? Naturalmente, vocês podem voltar e a gente continua. Tem mais o artigo 13, mas ele é simplesinho, ele fala da prestação de contas, tá? Nesse período. É até um artigo que é estranho nesse momento, né? Então, assim, qual é a certeza nesse momento para as assembleias virtuais, essa forma de virtualização? Tenho muita necessidade de fazer assembleia. Esse projeto, esse artigo, se aprovado, vai me permitir utilizar meios como esse que a gente está utilizando agora, virtual ou eletrônico, para que a gente possa, então, trocar as nossas opiniões, debates e chegar a uma conclusão, não é? Então, nós estaríamos reunidos, cada um na sua casa, naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, para tratar de determinado assunto. E a partir dali vai sair as nossas decisões. Então, veja bem, não mudou a natureza da Assembleia, que é a reunião de todos os Assembleia de Condomínio, que é a reunião de todos os condôminos dentro, no mesmo momento, para tratar de um assunto. Isso vai acontecer, só que dentro de uma telinha ou de um telão, se eu estiver utilizando do computador. Então, assim, nesse momento, é isso que a gente tem que pensar. Quais são as certezas? Eu tenho que seguir as mesmas coisas que haviam antes. Convocação certa, pauta certa, assuntos certos, não é? Questão que envolva... Aí, onde é que começa a surgir as questões que eu tenho que me preocupar? Eleger, escolher um programa adequado para isso, que sirva a maioria, não vai dar para servir a todos. Isso é uma realidade. Tá? Isso o síndico, os conselheiros vão ter que ter exatamente essa opinião. O que acontece? Que
não dá para ter um programa que vai ser 10 para todos. Vai acontecer o quê? Vai acontecer de que vai ter lá um número X de pessoas que não vão conseguir se conectar porque eu não tenho internet, eu não tenho aquilo. O que eu tenho que fazer é dizer, olha, o programa que melhor se adaptou a todos foi o programa A, B ou C, certo? O requisito mínimo dele é esse. Se você quiser participar, você tem que ter essas configurações, mas ele tem que ser convocado. Isso tem que ser de uma forma em que mostre, em algum questionamento futuro, se houver, que foi tentado conseguir o que melhor aproveita a todos, certo? Alguns vão dizer, isso é injusto, eu gosto de participar da Assembleia e não sou obrigado a ter isso. Nesse momento, você vai ter que ser obrigado a participar disso. Ou você, recebendo a pauta, você manda por e-mail as suas opiniões sobre aquilo, as suas decisões, e nomeia um procurador que tem essa condição. Tá, alguém aqui botou Lauro, é isso? Não? Araújo. Araújo colocou aqui, ó. Tiago, imagina agora neste momento, quero concordar, discordar entre duas pessoas, imagina 20 pessoas. Mas sempre foi assim, as assembleias sempre tiveram retomadas de pessoas ali, né? Vamos ver aqui, o Rodrigo fez uma pergunta mais acima. Onde é que tem aqui mais uma pergunta? Para os que não contam com equipamento, André, para participar, sugiro colher procuração para um familiar ou vizinho que tenha. Exatamente, André Tozeski, é isso? Desculpa se não pronunciei certo. Exatamente isso. O Rodrigo Freitas, é isso. Nos condomínios temos a presença tanto na liderança quanto na presença física. Pessoas idosas que não estão inseridas nas transformações digitais. O indivíduo desse segmento pode impugnar? Aí que eu estava comentando agora, viu? Eu não tinha lido sua pergunta, mas eu acho que eu passei o olho nela antes, que é isso. Eu tenho que escolher alguma alternativa em que as pessoas possam, em sua ampla maioria, atender aquilo e utilizar aquele programa. Não podendo, essa pessoa tem que se manifestar. O que não pode é eu não convocá-la. O fato de eu... Seria a mesma coisa que eu marcar uma reunião para acontecer, certo? No litoral. Todo mundo teria que sair correndo para o litoral. Alguém vai dizer... seu síndico, eu trabalho até tal hora, eu não vou conseguir chegar lá na tal hora da reunião. Pois é, paciência. Mas foi convocado, foi avisado previamente para buscar. Ou seja, de alguma forma isso vai acontecer. Eu mesmo já quebrei a cabeça pensando nisso. Bom, e aquelas pessoas que não podem? Infelizmente não tem uma solução boa para todos os casos. O que tem eu tenho que procurar aqueles programas que sejam os mais adequados para que eu possa então permitir a participação da grande maioria. Isso se trata de adaptação das pessoas para com o próprio condomínio. Eu acredito que esse programa vai abrir as portas para que isso possa de alguma forma acontecer. Em que pese, eu ainda entendo que a assembleia presencial, passada essa questão da Covid e tudo, a assembleia presencial ela é muito importante. Eu não descarto que vocês devam participar sempre, privilegiar sempre a assembleia principal. Tá? Acho que conversamos um pouco sobre isso aqui. Eu estou controlando o tempo para a gente não se perder no tempo aqui. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Esse artigo ele é bem interessante para os condomínios. Como eu disse, os condomínios vão poder esperar alguma coisa muito boa disso aí. Torcemos para que isso seja aprovado em breve, certo? E que realmente isso surta os efeitos que são importantes. Ou seja, que as pessoas mantenham o seu isolamento, que as pessoas sigam se cuidando e cuidando do próximo e que a vida, a rotina do condomínio encontre uma adaptação mais rápida e mais fácil para que a gente também não sofra tanto esses impactos. Então, assim, em caráter emergencial até 30 de outubro são essas medidas que provavelmente vão estar passando para isso, né? Ainda tem, eu já posso voltar daqui a pouco de novo a isso, mas só para concluir, o artigo 13 diz: é obrigatória a prestação de contas regular dos atos de administração do síndico sob pena de sua destituição. O que significa isso? Nesse momento, a prestação de contas, que já estava prevista no Código Civil, artigo 1348, e se eu não me engano no 46, acho que é isso, dizia que o síndico tem o dever de prestar contas. Aqui está muito claro, sob pena de sua destituição. Eu vou entender que nesse período
que durar a Covid, se não houver uma prestação de contas desses atos, ele poderia ser destituído quase que automático daí. Porque diz sob pena de sua destituição. Porque nós estamos dentro de um regime diferenciado para essas questões do condomínio. Então, o artigo 13 diz que é obrigatória a prestação de contas regular dos atos de administração do síndico, sob pena de sua destituição. Não prestando contas, poderia ser destituído. Evidente que a gente sempre tem que pensar no contraditório, ou seja, na ampla defesa da pessoa. Se por acaso ele fez coisas nesse período da Covid e não prestou contas, vai ter que se chamar uma assembleia para rediscutir isso aí. Então, olha, dá oportunidade. O que eu não recomendaria é uma destituição sumária, como pode fazer crer o artigo. Por quê? Porque lá no Código Civil já prevê que a destituição poderá ocorrer se incitado a prestar contas. Mas sempre se dá, para não dizer que houve alguma ilegalidade, se dá oportunidade para que o síndico possa então se manifestar da melhor forma. Eu acredito que esses artigos são muito importantes para que a gente consiga tratar deles respeitando sempre aquilo que é de direito, que é democrático, que é legal. Então, assim, se houver um respeito a isso, eu entendo que não vai haver nenhum problema, certo? Essa era a exposição do que esse PL 1179 de 2020 vai trazer para os condomínios assim que ele for aprovado. Acho que é importante os síndicos ficarem atentos. Muitas dessas questões já estão sugeridas por doutrinadores, por pessoas da volta. Já vi decisões judiciais em que sugeriu exatamente o que está no artigo 12 da Assembleia Virtual, ou seja, que se utilizasse de meios eletrônicos para então definir as questões do condomínio. Já vi decisões inúmeras falando da restrição das áreas comuns, inclusive havendo um desrespeito às normas que vão pedir isolamento social, o síndico poderia intervir, decisões assim. O que está aqui não é nada alienígena, não é nada muito fora do que a gente tem visto por aí, tá? A prestação de contas pode ser virtual? Cidade, décimo pergunta. Cida, décimo pergunta. Sim, a prestação de contas nesse momento poderá ser virtual. Evidente que o síndico poderia encaminhar um breve resumo, né? Já com a manifestação dos conselheiros nesse sentido, as pessoas leem, ali no momento se abre a assembleia virtual, onde as pessoas vão se manifestar, e se tem aprovação, o secretário vai lavrar a ata no final, assinada pelo presidente. Tranquilo, só vai acontecer aqui por esse e-mail, pela telinha. Eu vou ver o Thiago pela telinha, eu vou ver o engenheiro pela telinha, eu vou ver o Felipe pela telinha, eu vou ver todo mundo pela telinha, tá bom? Eu vou ficar aqui para mais algumas explicações e dúvidas, né, que vocês queiram. Minha equipe técnica aqui pediu para mim salvar a live, porque alguns de vocês vão querer assistir essa live depois, tá? Eu estou aberto aqui a perguntas, então assim, ó, eu vou salvar essa live nesse momento e vocês retornam para ela daqui a alguns segundinhos, já vou estar de novo lá para então concluir respondendo perguntas para todos, tá bom? Muito obrigado aí, vamos responder as dúvidas. Vocês viram, o projeto é muito importante, não é? Espero que vocês que continuem agora no segundo bloco para responder dúvidas, permaneçam conosco. Aqueles que não puderem ficar, agradeço a audiência de vocês e ficamos sempre à disposição no Secov, nos canais de atendimento, atualmente só por e-mail. Estou em teletrabalho, mas estou aqui presente com vocês. Quem precisar vai ter a nossa assessoria de sempre. Muito obrigado aí às pessoas que eu vi, amigos. Doutor Helena, é muito bom ter você aí também. Luísa, vamos ver quem mais aqui, eu gosto de fazer isso. Júlio Delfinos, André Fleck, Araújo, Vivi Donini, tem muita gente aqui. Zimmer está aqui, David, Cíntia, muitas pessoas. Eu vou salvar a live agora e a gente volta agora tirando dúvidas mais práticas que vocês tenham ou comentar algum comentário que vocês tenham, tá bom? Só um instantinho, já voltamos ao vivo. Um abraço. Alô, voltamos agora com um bloco de dúvidas e perguntas sobre o PL 1179, o que os condomínios devem esperar desse projeto de lei que está tramitando no Senado Federal neste momento. O que esperar do PL 1179? O que os condomínios devem esperar, melhor dizendo, do PL 1179? Este projeto de lei vem para regular este período da Covid-19 e com ele muitas dúvidas podem surgir, como já surgiram.
Eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas. Meu nome é Thiago Strasburger, assessor jurídico do Secov Rio Grande do Sul, sindicato que representa a categoria dos condomínios e das administradoras de imóveis. É importante dizer que o Secov sempre está presente aí e conta muito com a presença, a participação e a contribuição de todos vocês. Manter as contribuições para o seu sindicato ajuda para que ele trabalhe para você, traga informações e orientações, defenda os seus interesses e os seus direitos. É importante, fique sempre esse aviso aí, é sempre bom lembrá-los. Estou aqui para falar do PL 1179, discutimos agora um bloco aí de 50 minutos sobre o PL, vimos as questões que ele trata, que ele vai tratar referente a condomínios, em especial os poderes que são alcançados ao síndico, restringindo as áreas comuns e restringindo também, eventualmente, algum desrespeito que possa acontecer nas áreas privativas, não é? É importante lembrar também que o projeto trouxe a questão da possibilidade, quando não for possível realizar a assembleia condominial, que ela seja na forma presencial, né? Que ela seja na forma virtual, como cita o projeto, né? Então, como eu tinha falado para vocês, recapitulando, né, o síndico vai poder restringir o uso das áreas comuns. Isso faz, como diz o próprio artigo, né, que é como medida preventiva do combate à Covid-19, e também realização de festividades e reuniões, certo? Mesmo na área privativa, como medida provisoriamente necessária para evitar a contaminação, certo? Isso não significa proibição do uso da sua unidade, porque você é o dono do apartamento ou da casa, né? Desculpem, você vai poder usar. Lembrando que não há restrição, por este projeto não haveria restrições quanto ao uso quanto à realização de obras, é importante que isso fique claro. Também é importante que a Assembleia, aí falando de Assembleia Condominial, nós falamos rapidamente da possibilidade da Assembleia Condominial ocorrer de forma virtual. Tentei mostrar para vocês como eu vejo isso, para que é importante a gente passar essa visão. Na verdade, a Assembleia continua sendo Assembleia e ela deve respeitar, no meu ponto de vista, a sua natureza, que é a reunião no mesmo horário, no mesmo ambiente, virtual no caso, para discutir um assunto do condomínio. Ou seja, todos devem ser convocados para tratar de uma pauta previamente definida, utilizando-se de um meio eletrônico, que é o virtual, ou seja, para que então possamos debater e deliberar sobre aqueles assuntos que estão pautados. É importante que mantém-se a escolha ou já a prévia definição de um presidente, de um secretário, mantém-se a previsão de fazer uma ata ao final, redigida, normalzinho, bonitinho no livro, ou como vocês forem fazer, certo? Vários programas de reunião virtual permitem a gravação, isso ficaria gravado para posteriormente tirar uma dúvida, é um bom momento, mas inevitavelmente as pessoas têm que estar presentes, ali na frente do computador, naquele momento. Não existe assembleia virtual em que eu vou, dou minha opinião, o outro dá a opinião dele daqui a meia hora, o outro... Isso tá mais para uma consulta, tá? Isso não é assembleia. O pessoal às vezes cria isso como uma assembleia virtual, mas não é o caminho, tá? Estou vendo aqui Edirley Mota, Vivi Donini, William Araújo Pérez, Tati Mas 2, Cris, R3 Gestão, Dessa Susbach está aqui também, Edu, Tati Limas, é isso? Falei certo. A Inove está aqui também. Kavitko, Kovitko, é isso? Falei certo. Pires, pessoal da Doxa está aí nos auxiliando. Alfredo, Alessandra, Juliana Bisonin, é isso? Falei certo. Tainá está aqui também, Bibi, muita gente já entrando aí. Olha só, já chegamos a uma pergunta da Dessa Susbach. Vamos lá. Quando o mandato do síndico está prorrogado pela atual situação, a prestação de contas com obrigatoriedade deve ser
no mandato no geral ou isto se dá apenas aos gastos durante a pandemia? Pois é, deve ser dessa, né? O que acontece aqui? Eu vou entender que o mandato do síndico iria terminar em março, não é? Ou em abril, e não se realizou a assembleia e se prorrogou. Ou seja, a prestação de contas, quando acontecer, vai incorporar inclusive este momento. Ele já vinha num período, se decidiu, que alguns síndicos têm feito isso, né? Consulta o conselho, né? Por telefone, etc., né? Conversam rapidamente, todos concordam, se faz um termo que o conselho consultado entendeu por bem não realizar a assembleia neste momento e prorrogar o mandato do síndico até um período julho, agosto, e aí vai, né? Para que possa mais tarde se realizar a assembleia. Este período que ele continuou assim, ele vai ter que prestar contas, e essa prestação de contas vai acontecer no momento tudo junto. Como não está podendo realizar a assembleia agora, né, ele vai prestar lá na frente, junto com esse período dele, mais esse período de prorrogação. Se, digamos que o projeto de lei já estivesse já estivesse sancionado, e o mandato do síndico estivesse nesse período, estaria tecnicamente prorrogado até 30 de outubro, terminando ali 30 de outubro, teria que se poder fazer, vamos imaginar que em 30 de outubro estaria tudo normal, se realizaria uma assembleia para a eleição de novo síndico, ou renovação de mandato, se for possível, e aí sim se realiza a prestação de contas com todo esse período, tá bom? Também, eu vou entender assim dessa, que se houver a necessidade de uma prestação exclusiva deste período, se mudou o síndico exatamente só nesse período pequeno, se elegeu um outro síndico só para esse período, sim, aí seria uma prestação de contas separada, tá? Pelo artigo 13 da PL, quem está perguntando é a Cris Eveline. Está perguntando que pelo artigo 13 do PL, aquele que fala de prestação de contas, deve ocorrer até o dia 30 de outubro, então é isso? Não é isso que está dizendo aqui no projeto, tá? Ele diz que, artigo 13, é obrigatória a prestação de contas dos atos administrativos sob pena de sua destituição. O que o legislador, eu estou entendendo, o que os senadores e quem gestou o projeto pensou nisso? Em deixar muito claro que nesse período o síndico não ache que está liberado para tudo, porque ele vai ter de prestar contas. Foi apenas para referir e deixar bem marcado que, mesmo com prorrogação de mandato, mesmo com a questão da Assembleia Virtual, mesmo com a restrição dos poderes, tudo que ele fizer nesse período, ele vai prestar contas. É como se dissesse, tu está liberado para fazer essas questões, tu tem autonomia, tu vai gerir o condomínio dessa forma, mas tu vai prestar contas. Tá? Não significa que seja só desse período ou até 30 de outubro. Significa que enquanto perdurar essa situação, ou até 30 de outubro, ou se superar, deve ter algum projeto que vai ampliar isso aí, se superar. Eu espero que não, ó. Vamos bater na madeira, né? Bati na madeira, quase que a câmera aqui virou. Tá? Então é mais ou menos isso, tá bom? Vamos ver aqui, Pumpmaker, tá aqui. Obrigado, dessa esclarecida dúvida. Os cartórios aceitarão essas atas virtuais para registro? Veja bem, o que ficou virtual é a nossa reunião, o Pumpmaker. O que ficou virtual da Casa dos Síndicos? O que ficou virtual é a nossa reunião, pois a ata vai ser registrada e assinada. O livro de presenças é que nós vamos ter que anotar na ata de preferência se estiveram presentes na reunião virtual. Vou dar um exemplo. Como é que aconteceria? No dia, hoje é 19 de maio de 2020, reuniram-se por meio do programa do Instagram, os condôminos do condomínio Instagram, presentes conforme documentado na lista abaixo, e conforme registro, porque o programinha vai ter algum registro, aqui sempre tem algum registro, e a gravação realizada do horário das 10 horas até as 11h16, onde ficou... Ou seja, você faz esse preâmbulo para dizer que, em virtude da Covid, a Assembleia foi realizada por meio eletrônico virtual, onde os condôminos previamente convocados, conforme a convocação expedida, receberam previamente, etc. Tudo vai seguir normal. Então, esta ata não há por que ter alguma impugnação por parte do registro, tá? Tecnicamente não é para ter.
Por quê? Porque presume-se que vocês realizaram. Até porque essa ata vai ser exposta aos condôminos. Se daqui a pouco alguma coisa estiver diferente dali, mas eu falei no vídeo lá, eu falei no dia na Assembleia Virtual, eu falei uma coisa, eu falei azul e tu colocou vermelho. Opa, isso pode mudar. Isso pode sujeitar a impugnação do condômino. Mas do tabelionato eu acredito que não. Tá bom, Popmaker? Vamos lá? Então é isso que é importante a gente ficar presente. A Assembleia ela não vai simplesmente deixar de existir ou ela vai existir de outra forma. Ela vai continuar acontecendo, né? Porque, como é que eu vou te dizer assim? Ela vai, só que somente pelo meio virtual. Tô vendo se eu encontro aqui algum outro exemplo que eu possa ajudar vocês aqui. Temos mais alguma pergunta? Estamos aqui para bloco de perguntas. Vamos lá, aproveitem, tirem suas dúvidas, por mais bobinha que seja. Eu tenho algumas certezas, não todas, mas elas me ajudarão a chegar no caminho. Eu vi uma definição de uma assembleia virtual. Onde é que eu tinha mandado isso aqui? Vamos ver agora. Vamos conseguir aqui. Onde é que está aqui? A prática que tem sido chamada de assembleias virtuais ou assembleia online não são senão a velha e conhecida assembleia tradicional, realizada em ambiente físico e documentada em papel. A única diferença é que nós estamos nos reunindo apenas à distância, mas estamos ainda dentro daquele período de tempo convocado, estamos dentro, todos do interesse daquele assunto reunidos num mesmo local para que podemos então deliberar sobre um assunto. O síndico deve dar suporte técnico para a reunião virtual? Não, isso varia de cada síndico, não necessariamente, mas é importante porque ele vai querer que aquela assembleia aconteça, não é? O suporte para a reunião técnica que tu está perguntando é fornecer internet, alcançar a internet. Daqui a pouco se alguém diz, eu não tenho internet, mas eu tenho como acessar o programa que tu me deu. Pode daqui a pouco algum vizinho ceder a senha, alguma coisa assim, não é? Pode acontecer. Desculpem. Pode acontecer isso. Então o síndico pode ajudar. Eu vou dar um exemplo. As administradoras, o seu assessor estaria dentro da imobiliária, ali prestando assessoria, fazendo a ata, esclarecendo as dúvidas, abrindo o e-mail do condomínio para ver se chegou a procuração. Todos estão ali naquele ambiente virtual reunidos. Gente, eu já vi reuniões assim, de conselhos, de diretorias, e funciona. Vou dizer que funciona. Temos aqui a Miss Lane pergunta. É isso, Miss Lane? Isso. Temos previsão de liberação no sentido para estarmos dentro da lei para realizar as assembleias virtuais? Ainda não. Precisa este projeto de lei ser aprovado no Senado. Ele foi remetido para o Senado agora, que vai dar a palavra final. Acredito que isso vai ser um grande impulso para esse tipo de reunião. O que isso significa? As pessoas, e é isso que eu quero deixar claro, reunião virtual não confunde com aqueles situaçõezinhas em que é colocada somente a opinião da pessoa, como se fosse um mural. Eu opino que a cor do muro deve ser tal. Eu opino que a flor do jardim deve ser tal. Isso é opinião, isso não é debate, isso não é assembleia, certo? Então, assim, é importante que mantermos a característica natural da assembleia, que ela seja, como se diz, prioritariamente presencial, não podendo acontecer presencial a assembleia por essas circunstâncias, que ela aconteça de forma virtual. Então ainda dependemos do projeto para que ele possa permitir a assembleia. Hoje não existe uma previsão de assembleia virtual, em que pese o fato de que a gente está percebendo agora de que ela pode acontecer, não me parece que seja nenhum impedimento, desde que a gente consiga escolher um programa que atenda a necessidade de todos, que tenha aprovação em assembleia. Por isso que vai ser muito importante esse projeto quando ele passar, porque nós poderemos então
o condomínio, quando eu falo nós, eu me incluo muitas vezes junto com vocês, não é? No sentido de pensarmos juntos e executarmos juntos. Que isso aconteça de uma forma que a gente eleja um programa ou programas ou alternativas para que a gente possa se reunir à distância virtualmente e a partir dali incluir isso que esta possibilidade existe nesses casos. Por quê? Porque esse projeto de lei vai permitir isso até 30 de outubro. Depois de 30 de outubro volta tudo ao normal. E aí nós vamos poder ver se esse sistema funcionou ou não funcionou. Juliana, seria mais ajuda aos idosos, por exemplo, a conectar nas plataformas? Pode acontecer, nada impede que você seja a porta-voz, que você vá lá e faça esse serviço, que o síndico faça. Não é obrigatório, mas é de bom grado, né? É interessante, com certeza. Não estarei descumprindo nenhuma lei para realizar uma assembleia virtual? Hoje, eu diria assim, não tem expediente na lei que justifique a assembleia virtual. Não tem, tá? Então, não vou dizer que ela é ilegal porque ela não é contrária à lei, mas ela é atípica, é fora do comum. Então, o bom é aguardar sair logo esse projeto. Condômino inadimplente, notifico ele, espero para ele entrar com ação. Olha, eu vou te dizer que a convocação deve ir para todos os condôminos, independente de estar adimplente ou inadimplente. Se ele recebe a convocação e daqui a pouco ele decide, no ambiente virtual eu vou participar, ele vai lá e quita, ele paga todas as cotas atrasadas, vai dar tempo dele participar da reunião. Então, mesmo estando inadimplente, eu o convoco, porque ele tem tempo até a reunião para participar e convocar, participar e votar. Ele lá e quitar esses objetivos, tá bom? Mari da Rio perguntou. Isso aí, Mari. Então, entendeu? Mando para todos. Rodrigo, hoje, antes da aprovação do Senado, não é recomendável a realização de assembleia virtual? Olha, eu vou te dizer que poderia tentar ensaiar uma reunião de conselho. Vamos reunir o conselho, vamos ver o que vocês acham. Outro dia reúne mais 2. Mas uma assembleia de condomínio hoje virtual, somente se vocês já tivessem discutido isso numa deliberação anterior em condomínio. Os condôminos sugeriram, entende? Teria que ter já alguma menção a isso. Porque, veja bem, você tem que apresentar um programa que possa ser discutido e que seja acessível à grande maioria. Eu já não entendo que não tem como garantir o acesso a todos. Mesmo nas sessões que eu assisto do Senado, no Congresso, Câmara de Vereadores, deputados, cai conexão, cai rede, o político não consegue, alguma outra reunião a pessoa não consegue, entra e sai, não participa. Isso vira uma loteria. Quase alguém disser assim, estou saindo do trabalho, em 15 minutos chego na assembleia do condomínio. E no caminho ele atrasa, demora, pega trânsito. Acontece, infelizmente. Mas eu tenho que garantir um acesso facilitado. Foi definido o programa X, que utiliza a plataforma Z, que vai ser registrado no Y. Ou seja, a coisa tem que ser certa e definida, o jogo tem que ser claro. Agora, se eu tive problema com a conexão, meu celular travou, eu fiquei preso no trânsito, terminou a luz. Bom, são situações que podem afetar 1, 2 ou a todos. E aí a gente tem que ver se aquela reunião valeu ou se transfere ela. Tá? Hoje, então, não seria recomendável ainda como caráter absoluto. Olha, hoje a reunião é a assembleia. A menos que você tenha definido isso lá atrás em alguma assembleia. Após a pandemia, uma possível assembleia virtual deveria ser ratificada presencialmente? Se a assembleia foi virtual, eu entendo que não. O que se pede uma ratificação posterior? Quando o síndico teve que definir, por exemplo, vou definir o critério de uso de uma área comum do condomínio, vou definir sobre alguma situação de condomínio, entrega de compras, de correspondência, eu não vou poder reunir. Eu vou no conselho, discuto com o conselho me dá uma opinião, me dá uma decisão deles, e aí eu espalho isso numa circular. Mais à frente, eu ratifico ela em assembleia. Isso eu vi em decisões judiciais já, não em uma, em mais de uma, em que o juiz sugeria que o síndico converse com o conselho, que é o órgão consultivo, para pegar uma opinião para depois jogar para frente.
E aí sim, lá na frente, esses atos que necessitam sejam ratificados em assembleia, ou seja, constem de um documento para todos, apesar da circular, mas conste para todos. É interessante. Cris Eveline pergunta, entendo que se a convenção não veda, não é proibido, desde que preenchidos os requisitos legais. É verdade, isso é uma questão que pode ser vista como verdadeira. A convenção não proíbe, a gente viu que na verdade todos estão reunidos nesse espaço virtual, foram todos convocados, o programa foi escolhido por todos. Percebo que seria mais fácil entender como viável do que inviável, tá? Mas mesmo assim eu pediria que aguardem a aprovação do projeto de lei 1179 para a gente poder todo mundo ingressar nisso, para não virar depois, assim, o sujeito faz errado, é contestado na justiça, um juiz tem que mexer na decisão e aí começa a causar um caos de decisões para tudo que é lado. Esse é o grande problema, às vezes, as pessoas fazem sem ter um conhecimento, fazem com falta de alguns requisitos, não digo que é o caso, não é? Mas isso acaba gerando decisões judiciais que acabam gerando outras situações e a troço fica todo bagunçado, tá? Rodrigo, estamos pensando na mesma linha. Que bom, não estou viajando quando emito minha opinião. Obrigado, tá bom, não, tá certo. Eu acho que a gente tem que pensar assim. Eu vi uma reportagem que falou que a questão que envolve o teletrabalho, por exemplo, muitas empresas perceberam que o teletrabalho é importante, que talvez algumas reuniões presenciais podem ser úteis no futuro, mas é importante pensar nisso, né? Gente, nós fechamos aí um pouquinho mais que 1 hora, já temos aí uns 20 minutos de dúvidas, é isso. Eu entendo que o assunto, como eu falei para vocês, muito francamente, só quem me conhece lá pelo Secov e por e-mails, não é? Fica o canal aberto para comunicação, sabe que a gente tem algumas certezas e a gente tem que se apegar a elas. E muitas incertezas. E para essas incertezas virarem certezas, elas têm que se encaixar nas certezas. E aí eu vou construindo essa ponte, não é? Construindo essa ponte, a gente vai conseguir chegar com segurança. É importante que não hajam decisões em termos de forçar assembleias virtuais na marra. Tem que ser uma coisa muito consensual e sempre visando o coletivo. A grande maioria vai conseguir utilizar, a grande maioria vai entender. Alcançar 100%, lamento, não vai dar, é difícil. Aí eu teria que ter um trabalho de ir com cada um, pesquisar, mas nesse momento de pandemia e que se permite a realização, eu acho que vai valer como um teste, bem interessante. Acho muito interessante. Quanto às deliberações do síndico, sobre o que ele pode ou não fazer, nós já falamos bastante, né? Eu vi aqui que no grupo não surgiu ninguém falando que ele poderia intervir na área privativa. Eu acho que ficou muito claro para esse grupo que participou aqui que, na verdade, o critério dele é preservar que não haja a questão de contato e a propagação do vírus da Covid-19, que ele não vai interferir na unidade privativa, mas poderá, então, discutir outras questões. Eu acredito que era isso. Se não tem mais dúvidas, eu fico muito feliz de recebê-los aí e aguardem a próxima live do Secov, não é? Temos amanhã uma live também, se informem, uma bem interessante aí também. Eu não me recordo agora sobre o tema, desculpem, mas fiquem atentos no quadro de live do Secov da programação. O Secov agradece a presença de todos. Eu, Thiago Strasburger, agradeço muito a audiência de vocês, o carinho de vocês aí nos acenos. E fico muito obrigado. Mari, um abraço também, obrigado. E fico muito feliz da participação de vocês aqui. Miss Lene, obrigado. Valeu, Cláudia. Ah, Cláudia. Isso aí. Então tem muita gente que a gente convive aí com dúvidas e conversa, e tira dúvidas, esclarece, nós estamos aí para isso. O Secov agradece a participação de vocês, Juliana, Popmacher, da Casa dos Síndicos, é isso? Miss Lene Alfacite, Clair, eu me lembro, ali da R3 Gestão. E fica a questão, assim que for aprovado o projeto, vocês podem ter certeza, eu vou estar numa live aqui para a gente conversar mais um pouquinho disso. Também mando um aceno para todos vocês aí, fico muito feliz da participação, André Susbach, obrigado, Rodrigo, viu? Achei tua dúvida lá, hein? Valeu, hein? Então é isso aí, um abraço a todos, fico felizes, não deixem de contribuir para o trabalho do Secov, mantendo a contribuição dos condomínios em dia, não é? É muito pouco em vista do muito que vocês recebem em troca de ter a segurança e a certeza de poder estar sempre fazendo certo. Muito obrigado a todos e acompanhem nossas lives. Um bom dia a todos, boa semana. Até a próxima!